Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e hoje nossa conversa vai girar em torno de duas coisas. A primeira é educação comercial, né, termo que eu estou cunhando, e a segunda é o cronocentrismo. Eu vou explicar como essas coisas se relacionam e espero que no final dessa conversa tudo fique claro para você que está vendo ou ouvindo. Bom, eu acho que há uns 3 meses atrás eu li um artigo do... Deixa eu achar o nome do rapaz aqui. Terence O'Halloran. Eu vou deixar na descrição aqui, né, o link para o artigo. E ele argumentava, né, e algo que de certa forma eu já concordava, mas não tinha tido oportunidade de ler nada a respeito, que o termo manutenção preditiva seria um termo comercial, não um termo técnico. Por que isso? Porque preditiva, né, predizer, né, relaciona falsamente a previsão. Então, dá uma ideia de que algo pode ser previsto. E isso dá uma falsa sensação de segurança para qualquer pessoa que esteja envolvido dentro da manutenção baseada na condição, que é o que justifica a manutenção preditiva. Então, que manutenção preditiva seria um termo comercial, não um termo técnico. Por que um termo comercial? Um termo comercial porque é muito mais fácil de vender algo que te traz uma promessa de tu prever a falha. Né? Se tu for... E aí tu para o teu equipamento mais próximo possível, tu consegue alongar. Isso é importante entender. Muitos livros e argumentos em favor da manutenção preditiva é que tu consegue alongar a vida útil do equipamento, enquanto a manutenção preventiva, tu teria paradas cíclicas, né, interrompendo o processo, às vezes interrompendo o processo produtivo do equipamento, às vezes adicionando falhas, né, ao próprio equipamento. Deixa eu ver se aqui meu áudio está legal. Não... Tá, ok. Já vamos voltar. Deu. Às vezes até adicionando falhas aos equipamentos, então ao invés de tu parar mensalmente, tu ia parar quando a falha realmente acontecesse. Isso é uma comparação lógica, tá? Então tu pode ter uma construção lógica que tenha muito sentido, significado, mas quando tu traz para a realidade, não tem relação nenhuma, né? Isso pode acontecer. Então, óbvio que a promessa da manutenção preditiva, comercialmente, ela se torna muito mais atrativa a partir do momento que tu tem esses ganhos percebidos em relação aos outros tipos de manutenção, são corretivos, são preventivos. Então, qualquer livro que tu for ler vai dizer isso, comparando os tipos de manutenção, que na realidade, para mim, na prática, não existe essa comparação dos tipos de manutenção. Existe, hoje, né, na teoria moderna, nós diríamos, existe vários tipos de manutenção, às vezes, para o mesmo equipamento, né? Dependendo do tipo de componente, do perfil de falha desse componente. Mas é assunto para outra hora. Então, a manutenção preditiva ela seria um termo comercial, né? Por esse motivo, porque ela promete algo, né? Então, o cara, para vender, ele está te prometendo alguma coisa. Ó, aumente a disponibilidade das suas máquinas, identifique as falhas antes delas ocorrerem, etc. Tá tudo bem, tudo bom. Só que, bom, vamos trazer um pouco para os dias de hoje. Hoje a gente tem várias promessas, né? Quem vende programa de manutenção, né? Obviamente cada vendedor vai ter uma promessa, né? E que isso vai te ajudar assim, vai te ajudar assado, vai te ajudar não sei o quê.
né? Sempre legando não às pessoas a performance, né, o desempenho, mas ao produto. Então, independente de quem for que esteja na tua gestão, independente da tua gestão, se tu botar esse sensor aqui, tu vai ter sucesso. Independente do nível de conhecimento, né, do teu sistema de gestão, dos teus processos, das tuas rotinas, se tu colocar esse programa de manutenção aqui, tu vai ter sucesso. Né? Então, você consegue perceber, né? É a mesma coisa que se bota esse tênis aqui, tu vai correr muito melhor do que os outros. Então, toda a questão comercial, ela tem que fazer uma promessa, ela tem que tentar resolver um problema, né? Mesmo que isso não seja completamente verdade. Então, eu entendo realmente o que ele quis dizer e concordo de certa forma, porque realmente não vai, né? Não vai. Então, eu trabalhei com sensores que se chamam hoje preditivos, né? Na realidade, nem era bem esse o nome, né? Quando eu trabalhei. Mas hoje o termo comercial é esse. É o sensor que tu instala no motor, no redutor, qualquer equipamento que tenha, né, rotação, né, que produza vibração, produza temperatura, para te monitorar e predizer a falha. Então, a venda é essa. Só que antigamente, né, eu tive contato com sensores embarcados. O que é um sensor embarcado? Eu já vim, ao invés de tu botar um sensorzinho lá, né, instalar lá um sensorzinho, o equipamento ele já vem com um sensor. Tem um fio que liga. Então, né, a gente tinha uns ventiladores de tiragem industrial que eles tinham sensores de vibração. Já vinha embarcado, né, o sensor de vibração. E ele fazia parte da máquina, né? Então, só que ele agia de duas formas, né? Como um sensor de trip e um sensor de shutdown. O que isso significa? O sensor de trip é um sensor que alerta. Então, por exemplo, está baixo o nível do óleo do teu carro, acende um sensorzinho. Acende sensorzinho dizendo, olha, está baixo o nível de óleo do teu carro. Tu pode seguir trabalhando. Então, nesse caso, o sensor embarcado, né, a vibração está, sei lá, 60 nada. A vibração está num limite, num sinal de alerta, né, ou de atenção, a gente poderia chamar de um sinal amarelo. Ela está acima de um limite aceitável, dá para trabalhar, mas é bom verificar, né? E ela te avisa, mas ela não desliga o equipamento. Já os sensores de shutdown, eles desligam o equipamento. Olha, passou de tanto de temperatura, tanto de vibração, ele vai lá e desliga, corta, né, a energia. Isso protege o equipamento, protege o sistema. Então, esses dois sensores, eles são considerados pelo Júlio, no livro do... Qual é o livro? Manutenção Orientada para Resultados, do Júlio Nassif e do Luiz Carlos Dorigo, como manutenção detectiva. Né? Eles chamam isso. Assim, até esses termos eu aprendi nesse livro. E depois correlacionei com essa realidade que eu estou falando para vocês, né, que eu convivi com esses sensores e uso até hoje, né? Então tem uma máquina lá na empresa que ela ultrapassa um limite de temperatura da unidade e ela segue trabalhando. Não tem um sensor de trip, não tem um sensor de shutdown. Então, o que a gente está desenvolvendo um projeto para instalar um sensor de temperatura que desligue a máquina, né, para o pessoal não continuar trabalhando com ela naquela temperatura, porque é uma temperatura que ultrapassa a especificação do óleo, ultrapassa o limite de temperatura, e isso, num sistema hidráulico, acaba gerando vazamentos, né, gerando excesso de esforço também nos pistões. Legal? Por quê? Porque a temperatura aumenta, diminui a viscosidade. Bom, né, mas isso não é. Bom, então, 10 minutos para fazer uma introdução. Né? Então, termo comercial. Então, tem vários tipos de sensores. Então, só que esses sensores eles estavam embarcados e eles faziam exatamente o que se propunham, né? Eles te avisavam, tá tendo um problema, tem uma coisa errada aí. Bom, só que nenhum desses sensores dizia, vai falhar daqui a tanto tempo. Ninguém consegue dizer isso.
nem... também tem esse tempo foi escrito, né, um artigo ali no LinkedIn, e o autor ele argumentava que a manutenção preditiva é diferente de manutenção baseada na condição, óbvio, né? A manutenção preditiva ela está dentro da manutenção baseada na condição, mas que a simples coleta de uma vibração ou de uma temperatura não é manutenção preditiva. Né? Óbvio nada, não é tão óbvio, não. Acho que tinha um valor sim no que ele escreveu, mas nem a manutenção preditiva também não é manutenção preditiva. Mesmo que o cara abra um envelope, analise, o que ele vai conseguir ali? Vai conseguir talvez identificar um padrão de vibração parecido com um padrão de vibração estatístico de um tipo de falha. Né? Então, né, isso aqui é gaiola, isso aqui é pista externa, é pista interna, é rolamento, é referente a tal frequência, mas ele não vai conseguir dizer quando é que vai falhar. Então percebam que não tem como prever. Então o que o Terence, né, nesse artigo, ele está dizendo, e também tem um artigo do Levitt, né, falando a mesma coisa, que quando tu identificar um defeito, tu age imediatamente, não fica esperando. Tu tem um tempo, né, para planejar e etc, mas esse tempo ele é comparativo à manutenção corretiva, né? Mas isso também é uma coisa lógica. Mas na realidade o teu tempo ele é impremeditado, tu não consegue saber quanto tempo é. Então uma coisa, tá no estágio inicial, né, a falha. Ela pode avançar em 2 dias, tu nem vê nada. Ela pode demorar 1 mês, ela pode demorar 2 meses, ela pode demorar 24 horas. Não tem como saber. Ninguém sabe, ninguém consegue dar essa resposta. Ninguém nunca vai conseguir? Não sei. Hoje tem machine learning, aprendizado de máquina, etc. Pode ser que sim, né, para o mesmo equipamento, não sei. Mas hoje é impossível. Então todas as promessas relativas a isso são promessas de fato comerciais. Isso é fazer o quê, né? É a vida. Então, Bruno, mas eu não sei. Está lá na tua empresa e vê. Não precisa concordar comigo. Vai lá, bota os sensores embarcados ou preditivos, compra de quem tu quiser. Isso vai te ajudar da mesma forma que o sensor embarcado vai te ajudar, desde que tu tenha velocidade de planejamento, né, para conseguir fazer a coisa acontecer, né, e desde que tu tenha uma mão de obra qualificada que arrume a máquina, não insira problema na máquina, e desde que tu tenha uma programação afiada que permita que tu programe a manutenção a tempo. Então, tu precisa planejar a tempo, programar a tempo e executar de forma adequada. Então, mas eu acho que dá para prever. Então, vai lá ver lá. Vai na fábrica. Né? Falando aqui, lendo, isso aí é barbada, né? Agora bota lá no redutor, bota lá no motor, lá, acompanha 2 anos. Hoje, tem empresas que o cara tem, isso que eu estou dizendo, o cara tem o sensor preditivo, e ainda o inspetor vai lá e coleta a vibração para avaliar, né, se está no parâmetro certo, se está correto ou não, com os próprios equipamentos, né, Emerson, SKF, etc. Então, tecnologia, né, é bom, mas também a gente tem que entender as limitações da tecnologia. Se a gente não ajudar ela, não vai mudar nada. Bom, mas então eu quero chegar onde eu vou chegar agora, que é a questão da educação comercial. Então, o que é educação comercial? Né? Educação comercial é a educação que vem através de empresas de tecnologia e produtos e serviços com uma parcialidade em favor dos seus próprios produtos, serviços e soluções. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é uma estratégia de marketing, de venda, o aumento da consciência. Então, ninguém vai comprar um produto se não tem consciência de que precisa desse produto. Então, obviamente, as empresas, né, de tecnologia, empresas comerciais perceberam isso há algum tempo, e elas estão fazendo o que outras nunca fizeram,
que é aumentar a consciência do seu público. E para isso é seminário, é curso gratuito, é etc., para aumentar a consciência do público, né, de que eles precisam de fato dos produtos que eles têm para vender, seja eles quais forem. Isso é bom, é ruim? Não sei, isso para mim é normal, né? Isso é bom, realmente aumenta a consciência das pessoas, mas tem uma parcialidade. E é importante, né, entender isso, que a educação comercial, ela, de fato, ela não é realmente conhecimento. Ele é um conhecimento que tem uma curadoria e uma parcialidade em favor dos produtos e serviços oferecidos por essas empresas que estão, de certa forma, fornecendo educação gratuita. Né? Então, se eu vendo um determinado dispositivo, né, é óbvio que eu tenho que ter uma comunicação, uma propaganda, uma educação, né, uns eventos que elevem, né, o meu produto. Só que aí, para você, o incauto, né, você começa a ter uma visão das coisas distorcida. Você começa a ter um entendimento, né, do seu conhecimento, um conhecimento raso. Ele não é nem razoável, ele é raso. Porque, de certa forma, quando eu estou puxando a sardinha para um lado, eu estou deixando de puxar para o outro. Eu estou dando um ponto de vista e uma realidade só dentro da educação que eu estou passando, que ela vai me levar a aumentar a consciência do meu público, e a consciência do meu público vai fazer que o meu público perceba que eles precisam do meu produto. Então eu estou estreitando o foco, que é, de certa forma, também uma maneira de emburrecer também as pessoas. E isso, para tu, né, para você, no incauto, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, muito ruim. Quando tu entra, por que tu começa a estudar hoje em dia? Eu tô falando isso, né, um caminho natural. Começa a estudar através das escolas de manutenção online, etc. Então aí, esse marketing de conteúdo, as empresas que vendem soluções para a área de manutenção, um mercado bilionário, e os caras estão te inserindo dentro desse negócio. Então tu é chamado, né, não todo mundo, né, mas ao estudo justamente por causa disso, né, se aperfeiçoar, etc. Mas tu mesmo não consegue governar e dizer o que tu tem que estudar, o que não tem que estudar. Tu não consegue, tu não tem condição de avaliar se aquilo ali está certo ou está errado. Né? É como se tu estivesse caindo já dentro do argumento diretor de que, porque o fulano falou, então tá certo. Porque tal empresa falou, então tá correto. Então tu toma isso como verdade. Mas, de novo, tu vai afunilando o teu foco. Então a educação comercial é justamente isso, é uma educação que ela tem um fim. O fim dela não é te deixar mais inteligente, não é de aumentar realmente teu conhecimento, não, é aumentar até certo ponto para te ganhar consciência que tu precisa do produto deles. Isso que é educação comercial. E obviamente isso não é uma educação. Isso é uma estratégia de marketing. Não é educação. Não é educação. E é importante que tu entenda que isso não é educação. Não é educação. Não é de maneira nenhuma. Eu digo isso porque quando eu comecei a estudar, eu caí nisso, né? Então, estudando, né, essas escolas apareceram. Onde é que a gente procura hoje, né? Não é indo ali na escola, até porque nem tem, né? Não vou ali na faculdade aqui da minha cidade, não. É internet, Instagram, Facebook, YouTube, tu tá ali, o pessoal tá ali. Né? E aí tu começa a estudar, só que é uma coisa que sempre tá faltando uma coisinha, né? E tu vai tomando como verdade, obviamente, né? A partir da medida que tu vai ganhando conhecimento, né? E na realidade essa nossa conversa ela é um alerta, né? Um alerta para você aprender uma coisa difícil de fazer, que é julgar por si mesmo, né? Mas para isso você precisa romper agora, entrando nessa. Agora eu consigo entrar, né, no cronocentrismo, né? Você precisa romper o cronocentrismo. O que é o cronocentrismo? Vamos pegar a definição padrão aqui.
Cronocentrismo é a suposição de que certos períodos de tempo, normalmente o presente, seriam melhores, mais importantes, ou um quadro de referência mais significativo do que os outros períodos de tempo passado ou futuro. Então, o que é o cronocentrismo, né? O cronocentrismo é a gente achar que só está certo agora, quem está falando agora, né? Que a gente está caminhando para uma evolução, de certa forma, aí não seria mais um cronocentrismo, mas seria uma perspectiva de que a gente está evoluindo, tudo que vem de tecnologia, tudo que vem, tudo é melhor do que antes, todo mundo que está falando agora sabe mais do que antes. Isso é o cronocentrismo, mas também me fugiu a palavra aqui, mas eu vou achar. Peraí. Quem sabe fazer ao vivo, né? Uma visão progressista do mundo, né? O que é uma visão progressista do mundo? O mundo está em constante progresso. É isso aí. Essa é a visão progressista do mundo, né? Aliado ao cronocentrismo, quem está falando agora, né? É o pessoal que sabe. Então, bom, como é que tu rompe essa questão do cronocentrismo, né? Então, se a tua educação, vamos agora pessoal, eu e tu aqui, se todas as fontes da tua educação são empresa que vende curso de não sei o que, não sei o que lá, empresa que vende qualquer coisa da área de manutenção, inclusive eu. Se a tua educação vem só dessa galera, tu tá já dentro do cronocentrismo, de uma visão estreita. Se a tua educação vem só disso, LinkedIn, acabou, tá lascado, tá ralado. Então, teu foco ele tá estreitado. Eu quero que vocês entendam, estão dentro de uma condução, tá te conduzindo dentro, né, de um funil de venda. Então, toda empresa, né, de educação, etc., e vende isso, está dentro de um funil de venda. Então, eu não sou uma empresa de educação, acho eu que não sou. Eu sou o clube da manutenção. Então, no clube da manutenção a gente tem um monte de coisa, né? Eu falo um monte de coisa sobre um monte. E eu me prejudico às vezes, que eu era para vender mais e eu não vendo nada. Mas eu estou realmente interessado em ter conhecimento. Tá? Então, até se não fosse, eu não estaria falando isso, né? Então, mas como que a gente rompe esse cronocentrismo, né? Para romper o cronocentrismo, tu precisa te cercar de conhecimentos que estão dispersos no tempo. Esse é o primeiro. E como é que a gente rompe essa questão da educação comercial? A gente precisa se alimentar, eu diria, né, de conhecimentos que não têm fins comerciais. Perfeito? Então, conhecimentos dispersos no tempo. Vamos pensar o que seria isso. Bom, seria eu não acompanhar ou não consumir, né? Consumir conteúdo, não gosto da palavra. LinkedIn, essas empresas que vendem curso, vendem dispositivo, vendem não sei o quê. Não se alimentar só disso, mas livros mais antigos, autores mais antigos, né? Autores de outros países. Porque muita gente se adaptou a obter conhecimento de forma formal, né? E isso está virando o novo formal, né? É comprar curso, etc. Então o cara não tem esse princípio da autoeducação de ele mesmo, né? Ir atrás e ele definir os autores que ele vai ler, etc. Então, bom, uma maneira de romper o cronocentrismo é justamente tu voltar para trás e ler, ao invés de tu ficar recebendo conteúdo ou pseudo-curso de RCM de alguns pessoal aí, né, que dá curso, etc. É tu lá e ler um livro do John Mowbray. Tá entendendo? Então sempre prefira fontes primárias.
É uma maneira de fugir do cronocentrismo. Porque vamos, assim, ó, qualquer curso de RCM que for dado hoje, né, não vai ser melhor do que tu ir lá na fonte, no próprio criador do RCM2 e ler aquele livro lá. Porque às vezes o que o pessoal está falando não tem nada a ver com o que o cara está falando. Às vezes o que o pessoal está ensinando não tem nada a ver com o que o John Mowbray escreveu. Estou falando, obviamente, do RCM2, né? Que popularizou o RCM dentro da manutenção. Foi o John Mowbray, que eu acho que ele lançou o livro em 1991. Bom, né? Já faleceu, né? Mas vivo, né? Ele não pode mais dar o curso. Né? Não sei se alguém continuou, né? Sei que tem um pessoal aí que dá curso de RCM, fala de RCM há muito tempo, que tem os direitos autorais do livro, acho. Mas eles não lançaram em português, eu não sei porquê. Até se eu achasse o nome, até poderia colocar aqui, mas eu não sei. Bom, mas isso não importa. Então, primeiro, vencer essa questão do cronocentrismo é isso, né? Parar com essa educação, né? Tudo que está na volta, né? Ler livro mais antigo. Porque o cronocentrismo é ficar achando que só o que é atual, que é bonito, que é digitalmente bonito é que é bom. Não existe isso. Não existe, realmente não existe isso. Realmente isso não existe. Na realidade, quanto mais eu estudo, mais eu volto para trás, mais eu leio os autores antigos, mais sobre isso qualquer área de conhecimento. Então tá, romper o cronocentrismo. E segundo, né, eu acho que extremamente importante também é romper essa questão da educação comercial. A educação comercial, ela é daninha, eu diria. Porque ela encurta o teu foco, ela faz tu entrar num funil e te afunila mais e mais. E uma coisa eu prometo para vocês, pode me cobrar no futuro, né? Nenhuma dessas coisas que se vendem isoladamente vão resolver o problema de qualquer coisa que seja. Porque toda fábrica, toda empresa, ela é multidisciplinar e os problemas são multicausais e também existem multifatores e a coisa é um caos, ela não é assim, ó, tu bota isso aqui que vai resolver, bota aquilo lá que vai... Tudo pode te ajudar dentro de uma construção inteligente, intelectualmente pensada e montada, que tem um fim. Então, um objetivo maior, eu diria, do próprio gestor, do supervisor, da pessoa que está usando as tecnologias. Toda a tecnologia é meio, toda ela. Toda tecnologia é meio para algum fim. E se tu realmente não sabe qual é o fim, não vai dar certo. Qualquer coisa em manutenção é uma parte ou um dente de uma engrenagem. Qualquer coisa, por mais tecnológica que seja, por mais bonita, por mais que a promessa seja perfeita, que vai dar, que não... é uma parte de uma engrenagem. Se não funcionar, outras coisas, e essas coisas vão depender grandemente das próprias pessoas que estão ali, nada vai funcionar. Nada. 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 Coisa mais fácil que existe em manutenção é você legar a solução dos problemas não para o sistema que você criou, não para os cargos, né, que estão lá dentro da tua empresa, não para as funções, não para as pessoas, mas para objetos inanimados, né, que tu instala, ou métodos e ferramentas que não vão fazer nada sem a ação humana. Não vai acontecer. Não vai. Não vai. Então eu já falei, né? Eu fiz um podcast uma vez dizendo que era tudo mentira, que tá todo mundo levando ferro. Pode ser que até tu tenha um ganho marginal, né? Um ganho particular específico, né? Mas ganho particular específico não toca planta, né? Não faz o sucesso da gerência de manutenção. O sucesso da gerência de manutenção depende de algo muito maior e mais abrangente, que funciona como se fosse um relógio. Então não adianta uma engrenagem do relógio estar perfeitamente funcionando, fugiu. Perfeitamente funcionando, sendo que o relógio não está marcando a hora certa.
Eu tenho 10 engrenagens funcionando, mas eu tenho 20 que não estão funcionando nada. Está fora de sincronismo, o relógio não está marcando hora nenhuma, está parado. Então, pessoal, manutenção é sistemática, é sistema. Precisa ter um sistema rodando, uma sistemática de trabalho. E nunca, né, de forma alguma, que um ponto tecnológico, né, uma ferramenta vai fazer o sistema rodar. Não, ele sempre parte num sistema maior. E esse sistema, sim, precisa estar bem montado, bem estruturado, bem suportado, funcionando de maneira adequada, para que os ganhos venham no médio e longo prazo. Alguns no curto, mas a grande maioria vai ser no médio e longo prazo. Legal? Bom, então, né, fujam aí da educação comercial e fujam também do cronocentrismo. Valeu, um abraço, tchau, tchau, até mais.